Olá a todos, 33º episódio do CBcast aqui de Unai. Hoje nós falaremos sobre direito do trabalho. Estamos aqui com Amanda Sadia, advogada, especialista em direito do trabalho. Boa noite, Amanda. Boa noite. Muito bem, o título do nosso episódio é Direito do Trabalho sem Mistérios, Dúvidas Comuns e Soluções Práticas. A Amanda ela é bacharel em Direito, advogada atuante nas áreas trabalhistas, de família. Ela é pós-graduanda em Prática Trabalhista e formada em Análise Comportamental pelo Instituto Brasileiro de Coaching. Ela tem a trajetória profissional com experiências em recursos humanos, em gestão de pessoas. Nessa oportunidade, ela descobriu a sua vocação, que é o direito do trabalho. Ela permaneceu nesse setor durante toda interessada, né, durante toda a sua graduação, e ao se formar fez a transição, começando a advogar, e hoje representa a maior parte de sua atuação, né, o direito do trabalho. E o direito do trabalho é uma das ferramentas mais eficazes para a prevenção de conflitos nos ambientes corporativos. Eu começo perguntando, né, Amanda, me baseando muito num livro que eu gosto muito, que é Trabalhista e Agora, do juiz Marlos Melek, e ele explica os equívocos dos empresários. Né? Quais são os maiores equívocos dos empresários, dos empregadores e dos empregados, né, nos contratos de trabalho? Boa noite a todos, né? Primeiramente dizer que é um prazer muito grande estar aqui, né? O Dr. Rafael foi meu professor na faculdade, avaliador da minha banca de TCC, inclusive me matou de raiva no dia. Que nada, foi tranquilo. É, mas o direito do trabalho, sem dúvida para mim, é uma área que eu tenho mais do que uma carreira, né? É uma paixão muito grande para mim. E além de tudo isso, é algo extremamente importante socialmente, porque um terço de nossas vidas é vivida no trabalho, né? Então é importante levar esse tema a sério, tratar das suas finalidades com exatidão, com seriedade, entendendo o que é direito do trabalho. Ele não é só direito do empregado, ele é uma ferramenta que existe para regular, né, as relações de trabalho, tanto trazendo segurança jurídica para o empresário quanto para o empregador, para o empregado, né? Inclusive, né, ele, grande citado pelo livro do Melek, é que o direito do trabalho ele ajuda até a regular a concorrência. Porque Correto. imagine algumas empresas que não respeitam o direito do trabalho. Elas vão ter um custo muito mais baixo, preço muito mais competitivo, né? E vão, assim, digamos, linguajar mais leigo, engolir os seus concorrentes em todo o mercado. Então, a empresa que não respeita o direito do trabalho, ela promove também um desequilíbrio, né, econômico na concorrência. Com certeza, e não só isso, né? As empresas que não respeitam o direito de trabalho têm uma rotatividade muito maior, o que Sim, gera custo, né? exatamente. Desligamento de empregado gera muito custo. E o passivo Então, trabalhista é horrível, né? é Trabalhar com horrível. isso é algo que o empresário não pode Não, negociar, ele tem não, que com certeza evitar não. ao máximo mesmo, Com né? certeza não. Inclusive, é uma coisa que eu sempre falo. Às vezes o empresário, eu não vou investir num compliance, né, que é uma forma de prevenir conflitos e tudo mais, porque é caro. Enfim, faz essa conta na cabeça dele assim por alto. Mas se ele for olhar no fim do ano quanto que ele gastou com demissão por não observar legislação, quanto que ele gastou pagando ali processos trabalhistas de 7 mil, 8 mil, 9 mil, 10 mil. Então, assim, é uma coisa que precisa ser colocada na ponta da Vamos caneta. lá, você falou uma palavra importante, né? O compliance trabalhista. Compliance é uma palavra que hoje está difundida, muita gente já sabe o que é, não é só conformidade, são medidas preventivas, né? Preventivas. Você, como profissional da área, você vê alguma resistência ainda dos empresários, dos empregadores, em adotar essas medidas preventivas do trabalho no Brasil? Sim. Eu vou até linkar, né, que a sua primeira pergunta eu acabei nem respondendo, que é sobre quais são enfim, os equívocos, né, Os erros. os erros que o empresário e o empregado não observam ali, talvez por inobservância do direito do trabalho. Então, a primeira coisa, que é o primeiro erro, por não entender e não olhar o direito do trabalho com exatidão, com seriedade, é achar que a falta de registro da carteira do empregado isenta a empresa de pagar os direitos trabalhistas, É FGTS, um férias, décimo equívoco terceiro. Então, básico. Né? é um equívoco muito comum. Então, eles contratam e já falam assim, eu não vou assinar carteira, porque se eu assinar carteira, vai ter muito imposto. Mas, assim, isso não te isenta, a falta de registro de carteira não te isenta do pagamento. Da mesma forma que o empregado pensa que, eu trabalhei na empresa 1 ano, saí de lá e não recebi meus direitos porque eu não estava com a carteira assinada.
O Mas, contrato de trabalho é informal, né? Na verdade, quando a pessoa começa a trabalhar com aqueles requisitos que nós sabemos, subordinação, remuneração, habitualidade, mediante subordinação, ele já exato. está O no vínculo já está regime estabelecido. de Já emprego. está Então, estabelecido. Ele não foi documentado, ele não exatamente, foi oficializado, mas ele já existe, né? exatamente. E aí entra nessa parte do As compliance. pessoas elas pensam que contrato é algo isso aqui no papel, né? Mas na Não, verdade o contrato ele é verbal inicialmente. Você que tem que exato, documentar para fazer prova de como ele vai ser. exato. Qual a importância de fazer um contrato de experiência, mano? O contrato de experiência, vamos lá, voltar no Voltar um compliance pouquinho. primeiro. É, porque aí ficou muita informação, né? Mas Ficou. vamos lá. Então, aí a gente linka a primeira coisa, os equívocos do empresário. Achar que, porque não assinou a carteira, o empregado não tem direito. Sim. E aí eu já bato na tecla do compliance. O compliance ele evitaria esse pensamento. Porque o objetivo do compliance ele é justamente informar e prevenir. Então, o trabalho que, por exemplo, eu faço dentro de uma empresa, quando sou contratada para trabalhar com compliance, é justamente chegar, orientar e dar direcionamento para evitar esse tipo de situação. Erros, né? Então, um empresário que ele está bem orientado, ele não vai cometer o equívoco de achar que, porque ele tem 10 empregados contratados ali sem registro de carteira, ele está isento do pagamento dos direitos desses empregados. Então, o compliance, o objetivo dele é prevenção. E nós temos uma cultura hoje dissolvida, infelizmente, no nosso país, onde as pessoas preferem lidar com a consequência do que prevenir. Entendeu? E aí, lá na frente, vai ter muito mais gasto, com certeza, do que investindo E na passivo prevenção. trabalhista fecha a empresa, né? Fecha a empresa, com certeza. Um exemplo Com disso certeza. foi citado agora é o contrato de experiência, né? Exato. Que é um dos mecanismos até de prevenção Exato. mesmo. E aí a gente volta até naquela parte do equívoco. Sim. Um outro equívoco que os empresários têm é achar que o empregado pode ser colocado no período de experiência sem registrar. Perfeito. E Tem não. que registrar. É por isso que existe o contrato de experiência. O contrato de experiência, ele é um período de experiência, só que ele é um período que você tem que assinar. Então, não importa se é um contrato com prazo determinado, de 30 dias, que é a experiência, ou se é um contrato com prazo indeterminado, o funcionário já entra ali sem um período de experiência, não importa. Qualquer período que a pessoa está trabalhando numa empresa, ela precisa estar com a sua carteira de trabalho registrada. Perfeito. E um contrato de experiência bem feito, né, Amanda? Com todas Exatamente. as adaptações Com todas as para o adaptações. setor que ele vai trabalhar. Exato. E nem só o contrato de experiência. Qualquer contrato de trabalho, ele tem particularidades. E o que acontece na maioria das empresas é pegar um contratozinho de sistema para todos os empregados, modelinho, e passar para todo Padrãozão, mundo. né? Padrãozão. Não é assim que E é funciona. um erro muito grande, porque existe uma série de particularidades. Por exemplo, uma situação que eventualmente sempre chega no escritório é: o funcionário saiu com o carro da empresa, bateu o carro da empresa. E agora? De quem é esse gasto? De quem é essa despesa? E aí, a primeira coisa que eu falo é: tem previsão contratual desse empregado sair do carro da Conduzir o empresa? carro da empresa. Olha, ele foi contratado como motorista. Tá, mas tem previsão contratual para ele arcar com eventuais prejuízos que ele vier a causar por inobservância de normas de trânsito, ou por imprudência, negligência? Não, não tem. Então, o prejuízo é da empresa. Entendeu? Então, assim, o contrato, ele é uma ferramenta justamente para direcionar aquela relação de emprego. Contrato bem feito e instrumentalizado por documentos Exatamente. bem elaborados. Então, o objetivo no contrato de trabalho não é somente dar segurança para o empregado, para ele receber. Não, é para dar segurança para o empresário também. Exatamente. Entendeu? Outra coisa, políticas internas. As empresas não levam isso a sério. Então, acabam não criando políticas internas. E o que são políticas internas? Proibido o uso do celular. Perfeito. Proibido trabalhar sem uniforme. E aí, a elaboração de um regimento interno já faz parte do compliance trabalhista também. Faz parte do compliance trabalhista. E digo mais, quando a gente pensa sobre qual o pior cenário no ambiente de trabalho, justa causa, Isso. que é a penalidade máxima permitida dentro do ambiente corporativo. Certo. Então, assim, essa ideia que as pessoas têm, eu vou brigar com o meu funcionário. Não, peraí. A CLT hoje, ela te permite advertir, suspender e aplicar justa causa. Então, essa ideia de, eu vou chamar e eu vou brigar. Gente, vamos nos atentar às normas. Né? Dar advertência escrita. Exatamente. Mas como que eu vou advertir o meu funcionário? Como que eu vou aplicar uma justa causa no meu empregado por excesso do uso do celular se não está no meu regime interno? Se não tem previsão.
Não tem previsão. Não tem previsão no contrato de E aí, experiência. por isso que os empresários ficam assim, eu não mando embora com justa causa, porque funcionário sempre ganha na justiça. Não, você que não está devidamente regular dentro da sua empresa, não está preparado para aplicação de justa desmistificar causa. isso, né, Amanda? Porque, por exemplo, o juiz Marlos, ele explica que ele fez um cálculo lá que basicamente ele reduziu em 10 sentenças que ele dá. De 10 sentenças que ele prolata na justiça trabalhista, 4 é a favor do empregado, 4 é a favor do empregador e 2, assim, é um meio termo, julgando parcialmente procedente um pedido que é feito ali. Quer dizer, nenhum ganha nem outro perde. Quer dizer, só nas sentenças mesmo adversariais, aquelas que vão ao final e que o juiz tem que sentenciar. Fora os acordos que ali são feitos, né? São muitos acordos feitos na justiça trabalhista também. Eles buscam esse meio consensual. Então nós temos que desmistificar isso, né? Então às vezes não é porque o empregado vai ganhar sempre, não. Ele tem que provar, né, muitas questões, e para isso nós temos a reforma de 2017. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que ela trouxe para nós na legislação trabalhista, Amanda. Então, a reforma trabalhista de 2017, ela foi uma reforma necessária, né? Antes de 2017, o empregador não tinha muita voz na justiça, né? Quase tudo ali era sempre mais para o lado do empregado do que para o lado do empresário. Então, o principal ponto que eu acho que veio trazendo de positividade a reforma trabalhista foi a igualdade. Então, ali, muitas coisas, obviamente, ainda é ônus de prova do empregado, mas muitas coisas é ônus de prova do empregador. E, assim, existe um equilíbrio. Por isso, inclusive, desse comentário dele. Hoje é muito ali, 4 sentenças improcedentes, né, que geralmente é o empregado que entra, né? 4 procedentes, 2 parcialmente procedentes. Então, é justamente porque hoje existe um equilíbrio muito grande, né? E aqueles pedidos milionários que tínhamos antes também, hoje não existe mais. Né? A não ser que for um caso, um acidente de trabalho, o empregado perdeu a mão. Aí fazem ali o quê? O cálculo de quanto que é uma prótese. Aí sim, nós vamos ter esses pedidos assim, né? Um caso de... Bem específicos. Né? Bem específicos. Mas o mero cálculo de demissão ali, não, né? A inversão da justa causa ali, jamais. Não vai chegar a esses valores. Não vai chegar, não vai chegar. Óbvio que não é inteligente você deixar sua empresa, né, irregular para você ficar pagando, né, processo de justiça do trabalho, porque lá você vai pagar o honorário de advogado, você vai pagar custo processual, atualização de custos da empresa. Exatamente. Uma série de coisas que multa por, às vezes, não ser na carteira do trabalho, você tem que fazer assinatura retroativa, isso vai te gerar encargos, né? Mas agora dizer que a justiça do trabalho, ela pune severamente o empresário, não. É uma coisa justa. Quando o empregado entra na justiça pedindo para conter ali, né, o devido registro na carteira, é isso que a justiça vai aplicar. Perfeito. Entendeu? Hoje em dia, até a questão do dano moral, ele é algo muito ponderado na justiça. Porque o empregado não é só pedir hoje dano moral. Você precisa provar que houve. O que aconteceu? É porque houve aquele abalo psicológico específico. E nem só sobre o psicológico. Por exemplo, eu vou pedir dano moral porque a empresa me pagava atrasado todo mês. Um mero descumprimento contratual não gera dano moral. Me pagava atrasado todo mês, mas com isso eu tive vários problemas, gente cobrando na minha porta, isso me gerou desgaste e tudo mais. Não é só alegar. Cadê as provas de que isso aconteceu? Então, a justiça ela é bem ponderada hoje com o deferimento de dano moral. Maravilha. E é preciso que a gente lembre também que, por exemplo, alguns países da Europa, para você demitir um funcionário mesmo, né, sem justa causa, né, você tem que fazer uma negociação com o sindicato, é mais burocrático para você poder desligar um contrato. No Brasil, não. Se a pessoa trabalha 10 anos, o empregador ele pode desligar, né, pagando os direitos trabalhistas, né, sem justa causa e sem qualquer justificativo. Claro, tem que pagar todos os direitos ali que o empregado tiver. Mas é um exemplo de que a nossa justiça trabalhista e as leis trabalhistas precisam de modernidade, é claro, evoluir com a sociedade. Sempre é uma demanda que acontece porque a evolução social ela é mais rápida do que as leis, né? Sim. E a CLT é uma lei da década de 40, então ela naturalmente precisa de atualizações. Mas eu digo isso porque nós temos hoje a realidade do home office, né, Amanda? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a modernidade, né, que acontece, essa evolução nossa, né, de tecnologias e o direito do trabalho. O home office, por exemplo, é uma realidade. Eu queria que você falasse um pouquinho o que muda para aquele empregado que trabalha em home office. Então,
o principal ponto de mudança não é relacionado a leis, direitos e tudo mais. O empregado independente, se ele está em home office ou não, ele vai ter direito a férias, ele vai ter direito a 13º, ele vai ter direito a hora extra, se a jornada dele for aquela jornada certinha de 8 horas, excedente, registrando, batendo ponto, tudo mais. Mas o principal ponto de mudança é que ele está trabalhando num cenário totalmente diferente. Quando você está dentro de uma empresa, você utiliza a estrutura daquela empresa, você utiliza os equipamentos daquela empresa, a energia daquela empresa, a água daquela empresa, a internet daquela empresa. Sim. A partir do momento que você está em casa, muitos desses custos vão ser seu. Né? Você vai arcar com esses custos. Então, o principal ponto do home office é necessário existir um contrato muito bem elaborado, né? Onde defina o que vai ser feito, se vai ou não haver controle de jornada, entendeu? Os equipamentos que vão ser utilizados, vai ser pago um valor a mais por esses equipamentos, como que vai funcionar, essas despesas vão ser combinadas. Então, assim, eu sempre falo, o ponto da justiça do trabalho é o contrato. O contrato é a alma de qualquer negócio, não é só na justiça do trabalho, né? Você sabe que em qualquer relação jurídica, o contrato ele é a alma do negócio. Exatamente. Então, no home office, o contrato ele precisa ser ainda mais rigoroso, porque a empresa ela não vai estar ali dentro monitorando. Tem como controlar a jornada, né? Ele vai controlar a produtividade. Exato. Algumas empresas têm ali formas de monitorar em sistema, consegue ver a pessoa em atividade ali. Exatamente. Mas tem empresas que não têm. Tem empresas que não têm como monitorar. Então ela vai ter que realmente se atentar ao instrumento jurídico que ela tem, que é o contrato. Né? Então, como realmente fazer com que esse contrato te dê proteção. E ter cuidado nos detalhes, né, Amanda? Porque, por exemplo, você falou aí de acidente de trabalho, que é algo que as empresas precisam de ter um cuidado com os equipamentos de proteção individual, por exemplo, os EPIs, né? Não basta você, por exemplo, fornecer uma luva, tem que ser a luva específica para aquela atividade que ele estiver desenvolvendo. Por quê? Porque se, por exemplo, acontecer um acidente, ou mesmo tiver uma dúvida sobre insalubridade, né, com a utilização da luva, um perito vai ser nomeado pelo juiz para fazer o exame técnico no local do trabalho, na empresa. Exato. E se aquela luva não for a luva específica para aquele tipo de atividade, certamente nós teremos aí um empregado o direito de aumento, né, da sua remuneração de 10% a 40% por insalubridade. E eu tenho mais os reflexos, disso. Né? Com os reflexos todos retroativos na época que ele começou a trabalhar nesse setor. Quer dizer, olha a importância de você detalhar muito bem esses instrumentos, né, o documento mesmo, e deixar tudo preparado, né, para esse detalhe. Essa atenção é que precisa de ter. Exato. E eu tenho um exemplo prático dessa questão de insalubridade e da falta da regularidade do monitoramento da distribuição de EPI. Exatamente. Porque não é só fornecer o EPI. Precisa ter uma ficha, a data que aquele EPI foi entregue ao funcionário, o estado desse EPI, tem especificação um período, especificação do EPI. Não é apenas, pega uma máscara aí. Não é assim que funciona. Eu peguei uma causa trabalhista, não é da cidade, é de fora, lá do Goiás, de uma marmoraria. Então, marmoraria entende-se que tem poeira, pó mineral, então é um ambiente insalubre. Mas eu sou leiga, o juiz também é leigo. Então, foi designada ali a perícia, né? Eu, inclusive, compareci no dia. Só que a empresa, ela tem equipamentos super modernos. Então, no momento de cortar a pedra, é jogado um jato de água que bloqueia o pó quase que integralmente. E a empresa, ela fornecia EPI. Só que, no entanto, ela não fazia nenhum controle desse EPI. O que era dado, o que não era dado. E aí, na perícia, quando saiu o resultado da perícia, deu que o pó realmente não era um agente que afetava a saúde, porque ele estava sendo neutralizado pelos equipamentos da empresa. Sim. No entanto, o ruído ele ultrapassou o limite permitido. Dos decibéis. Exatamente. Só que a empresa fornecia o tapa-ouvido, né? Exatamente, fornecia o tapa-ouvido. Só que não tinha ficha de EPI. Não tinha as fichas com essa descrição. Então, não importa. Chegou no dia da perícia, o perito perguntou pro meu cliente: você usava tapa-ouvido, usava tudo, mas não tinha ficha, então ele foi condenado. Ele foi condenado e teve que pagar essa insalubridade, que ele provavelmente não teria que pagar se ele tivesse feito o controle desse EPI que foi oferecido. E realmente não tem jeito, né? O empresário tem várias demandas, muita preocupação
preocupação com o mercado, com a economia, com a entrada de clientes no próprio estabelecimento dele, o volume de negócios que ele fecha. E também tem que ter atenção com o direito do Sim. trabalho, não dá, né? É E um era uma fator coisa de que eu risco. nem imaginava, porque quando eu entrei com a ação, eu sou leigo, eu pensei que Sim. daria pelo pó O perito mineral. identificou outra questão Outra de questão, e aí a insalubridade. empresa foi condenada porque não tinha ficha de EPI. Exatamente. Amanda, uma novidade do nosso podcast é a interação, né, do nosso espectador com o entrevistado. Então a gente permite que eles façam perguntas para nós também. Uma pergunta que foi feita é sobre a alteração do contrato de trabalho no curso desse contrato. Uhum. Então a pergunta específica era: o cidadão era gerente, né, de uma empresa de vendas, né, de uma revenda, e de repente cansou dessa função de gerente, porque como gestor de pessoas é algo bem cansativo. A pessoa tem que gostar dessa função e naturalmente vai ganhar um pouco a mais, né? Ele começa como vendedor e sobe para gerente, um gerente de um setor, de um território, né, para poder tomar frente nesse setor. Porém, ele quer retornar para ser vendedor de novo, para ter uma vida mais tranquila, não ter mais incomodação com esse tanto de metas e resultados e pessoas, né? O empregador realmente volta ele para aquele setor. Mesmo ele aceitando receber menos como vendedor, isso seria algo de risco ou seria algo que é possível dentro do compliance trabalhista? Então, aqui nós falamos sobre a única exceção de rebaixamento de função que é permitida dentro da nossa CLT. Porque não pode existir rebaixamento de função. Não pode. No entanto, a nossa CLT, ela deixa claro que a partir do momento que a pessoa passa por um cargo de gestão, ela tem que ganhar um aumento proporcional, né? Por essa nova função, essa nova atribuição, que é um cargo de confiança. E esse cargo de confiança, ele tem flexibilidade de horários, né? Então a pessoa não vai ter mais controle de jornada, ela vai ganhar mais, mas com certeza também ela vai trabalhar mais, né? Mas existe hipóteses onde essa pessoa não se adaptou, não gostou, ou não atingiu o resultado que a empresa queria. A empresa é obrigada a ficar com o gestor que ela testou e não deu certo? Isso está acontecendo muito, porque com a modernidade, né, a gente tem que perceber isso. Criticável ou não, é a realidade. As pessoas não querem ter essa carga de trabalho muito forte, né? Querem jornadas flexíveis e tudo e tal, trabalhar menos, ter mais momentos em família. E está acontecendo muito, as pessoas abrirem mão de empregos assim bons, né, com alta remuneração, porque eles avaliam muito a carga de trabalho e não só a remuneração, mas a carga de trabalho e a qualidade de vida deles. Então, as pessoas naturalmente pedem para voltar para um trabalho mais enxuto, que eles tenham ali menos carga de trabalho. Nesse caso, então, é possível ser realizado. No caso de cargo de confiança, se houver o rebaixamento, pode retirar no salário da pessoa o valor que foi acrescido pelo cargo de confiança, não é criar na cabeça, não vou, não funciona dessa forma, vou reduzir o que eu achar que é interessante aqui, não. A pessoa passou por um cargo de gestão, recebeu um aumento de 40% por essa nova função, rebaixou o cargo, tira o aumento de gestor. Não é mais gestor. É porque a gente tem um conceito assim de que o salário ele tem um patamar intocável, né? Mas não é bem assim, né? E cada vez mais, principalmente com essa mudança cultural, né? Acho que os entendimentos jurisprudenciais eles têm que acompanhar essa evolução, né? Para dar segurança jurídica para as pessoas também. Se ele quer alterar, né? Outro ponto também que eu até vi na internet é uma questão interessante, né? Aquele tipo de empregador que é amigo do empregado. É preciso sempre lembrar, né, Amanda, que contrato de trabalho é contrato de trabalho, não é contrato de amizade nem de parentesco, né? Porque as pessoas muitas vezes confundem isso, né? E complica, né? E complica demais. Então, o exemplo é o seguinte: o empregado que estava devedor, né, tinha um problema sério porque ele devia o banco, então tudo que depositava na conta, nas contas que ele tinha, o banco ia lá e pegava o dinheiro, tá? Para poder pagar a dívida. Aí o empregado chegou para o empregador, como era muito amigo e tal, né? O empregador muito flexível começou a pagar esse empregado em Bitcoin. Olha só o problema. E aí, né, surge aquela dúvida: será que o empregador pode pagar por outros mecanismos? Será que a legislação e o entendimento ele assambarcou aí, ele alcançou esse tipo de evolução? Então, já é um caso que eu vou dar o meu entendimento como advogada, né? Certo. Porque é daí que nascem as jurisprudências, né? Do advogado que contesta a regra e resolve lutar por uma causa. Certo. Como advogado, o meu entendimento é permitido hoje fazer alterações contratuais de forma unilateral? Não. Mas um ponto importante foi,
Ele pediu porque ele precisava receber daquela forma. Então, é uma alteração que é feita de forma consensual para o benefício desse empregado. Então, no meu ponto de vista, isso sequer geraria o ajuizamento de uma ação trabalhista futuramente. Entendeu? E se gerasse? Mesmo se ele tiver prejuízo? Porque Aí, se ele não conseguir resgatar esse Bitcoin... Aí já é o ponto. Aí já é o ponto. Cadê a ferramenta de proteção do empresário? O contrato. Mas com certeza é um tema que, se fosse juizado, não é um caso que morreria em primeira instância. Porque a nossa CLT, ela já está assim, eu vou usar um termo talvez defasada. Porque nós estamos num outro cenário, né? Então, há anos e anos atrás, não se falava em bitcoins. Perfeito. Então, não existia uma forma da CLT regular uma coisa que não existia. Uso celular no trabalho. Exato. Isso é algo muito problemático que todos os instrumentos contratuais devem prever, né? Proibição ali, sim. Regimento interno. Exato, porque senão a gente entra num ponto muito importante, que aí já falando sobre a justa causa. Como que eu vou aplicar uma justa causa? Por uso de celular, se não está no meu regimento, não está no meu contrato. Perfeito. Entendeu? A justa causa ela é a penalidade máxima permitida no ambiente de trabalho. Então você não vai aplicar ela de qualquer forma. Tem que ser muito cuidadoso. Tem que ser muito cuidadoso, né? Então hoje a nossa CLT permite advertência, suspensão e a justa causa. Demissão por justa causa. E aí tem até um mito, né? O pessoal sempre fala assim, porque são 3 advertências e depois a justa causa. Isso não existe uma regra. Por exemplo, um ato de improbidade, que é o funcionário fazer uma apropriação de patrimônio da empresa. Exatamente. Isso aí é algo que é demissão direta, uma vez provado. Exatamente. Inquérito policial, despacho do delegado. Aí o que é o ponto da justa causa? Que as empresas ficam com medo de aplicar, mas é porque não aplica da forma correta. A justa causa precisa ser aplicada com proporcionalidade. Eu gosto de usar uma frase que se aplica muito a esse ponto. A pena não pode ser maior do que o crime cometido. Perfeito. Isso é em qualquer ramo do direito, não é só no direito do trabalho. Né? Então, a pena ela nunca pode ser mais severa, né, mais gravosa do que o crime que foi cometido. Então, eu usei o celular hoje, uma vez, cheguei na empresa, usei o celular, às vezes eu tô com problema de família, passei o dia no celular, no fim do expediente, tomo uma justa causa. Com certeza ela vai ser convertida. Vai ser revertida. Com certeza ela vai ser convertida. Né? Indenição sem justa causa, com os encargos. Reflexos. Né? Com os encargos, com certeza. Agora, eu cheguei um dia, usei o celular. A empresa foi lá e me advertiu. Aí, Amanda, a CLT disse que eu posso dar uma advertência verbal. Como você vai provar que você não é advertência verbal? Perfeito. Tem que ser por escrito. Por escrito. Esse papo de ideia, advertência verbal não existe. O funcionário não quis assinar. Testemunha. 2 testemunhas. Colega de trabalho assina no lugar dele. É válido. Assinou uma vez. Na próxima, eu já posso aplicar a justa causa? A gente já entra na parte da poder, eu posso. É proporcional? Não é. Então, aí você já pode utilizar a próxima possibilidade que a CLT te dá. Suspensão. Então aí eu posso dar uma suspensão de 30 dias? Proporcionalidade. Sim. Usou o celular? Suspensão de 3 dias. Perfeito. Como que eu vou saber se é proporcional? É uma questão analítica. É só você avaliar. Usou o celular, suspensão de 30 dias é muito grave. Começar, né, por dias mais curtos. Exato. 3 dias, por exemplo. Aí, a próxima vez, Amanda, mesmo se não resolveu, posso aplicar a justa causa? No meu entendimento, tá assim, mais do que explícito que sim. Perfeito. Na minha visão, impossível reverter uma justa causa dessa. Advertência escrita, suspensão, teve recorrência de novo. Tudo documentado, tudo com segurança, testemunhas, né? Perfeito. Justa causa. Amanda, nós estamos já terminando do nosso episódio, já passou o tempo ali já dos 20 minutos, e eu gostaria que você desse um recado aí para os nossos espectadores, como ter uma segurança jurídica no contrato de trabalho, relação empregador-empregado de forma equilibrada, saudável, rígida, né? Você pode falar isso para os nossos ouvintes? Com certeza. Então, o primeiro ponto, que é algo que eu trato muito, inclusive, nos compliances, né? É observar o que já está estabelecido dentro da empresa. Você tem gestor recebendo o mesmo que operacional? Então, já é um ponto para você levantar a dúvida. Você tem pessoas sem carteira assinada? Então, já é um ponto para a gente combater e resolver. Então, o primeiro passo
né, para você ter segurança na sua empresa, é analisar o cenário. Analisar o que tem de errado ali. Amanda, eu não tenho conhecimento, eu não sei fazer isso. Aí já é o ponto. Você tem um contador que seja, né, que tenha uma boa experiência na área trabalhista, que possa te aconselhar, utilize essa ferramenta, né? O contador, ele com certeza é um braço direito ali do empresário sempre. Amanda, eu quero investir agora, eu quero prevenir, eu quero organizar. É o momento do compliance. Porque a prevenção ela é sempre mais benéfica do que remediar. E isso não só em quesitos de consequências, né? Mas também financeiramente. Pode ter certeza que duas ações trabalhistas vão ser extremamente onerosas para um pequeno empresário, podendo levar a empresa até mesmo a fechar as Tem portas. várias histórias de pessoas conhecidas que realmente tiveram que fechar em razão Exato. passivo trabalhista, né? É algo muito arriscado. Inclusive, eu atendi uma empresa, isso tem mais ou menos um mês, que ela foi uma pequena empresa que está num momento extremamente difícil. Quantos empregados? Só para a gente ter uma noção assim, de como é que a gente começa com 7 empresários. 7, né? 7. E... 20 já tem que fazer aquele controle de ponto, né? Já começa a ficar bem complexo a situação. Né? Exato. Só que assim, se não existe controle de ponto, você tem um funcionário, você faz controle de ponto. Exatamente. Porque provar horas extras é difícil, mas não provar também é difícil. E isso foi uma juíza da Vara do Trabalho lá de Brasília que um dia falou para mim. Todo mundo tem que fazer controle. E para o advogado da empresa. Era um caso de uma doméstica, e aí a gente envolvia muitas horas extras, ela era babá, doméstica e tudo mais, e aí ela aconselhou fazer o acordo e disse, provar horas extras é difícil, mas não provar também é. E aí, falando sobre essa questão da empresária que eu atendi, 7 colaboradores, aconteceu um problema com o motorista do caminhão, eles desentenderam, ele resolveu processar ela. Não tinha controle de jornada, não tinha nada. 156 mil que ele pediu. Ela não tinha a menor condição de pagar esse valor. A menor condição. E aí ela falou pra mim, Amanda, eu vou declarar falência. Eu não consigo. Trabalhamos na defesa dela, conseguimos fazer um acordo muito bom. Tínhamos provas também, algumas coisas, outras não. Foi uma audiência de conciliação super tensa, mas assim, o ponto que eu quero chegar a gente fez um acordo legal, ela pagou 18 mil, dividido em 9 vezes, foi um ótimo acordo. Mas se ela tivesse sido condenada a 156 mil, acabou. A empresa seria fechada, os empregados todos ficariam E a própria eficácia e rapidez da justiça do trabalho é muito rápida e eficaz. Né? Exato. Acaba que o patrimônio vai ser destinado ao pagamento desse passivo. Exato. Então, um caminhão, por exemplo, que ela tem ali na empresa que roda, seria o preço de um caminhão, praticamente. Perfeito. Então, a importância de você prevenir. Né? O compliance é isso. Exatamente. Vai evitar observar o cenário, identificar como que está a saúde da empresa. Está tendo muita reclamação trabalhista, muito empregado reclamando no ambiente, já é um sinal vermelho. Sinal amarelo. Perfeito. Está tendo muito ajuizamento de ação, sinal vermelho. Muito bom. Amanda, o assunto é muito vasto, é interessantíssimo, né? Um dos aspectos que é realmente importantes, assim, empreendimentos, na vida social e, de certo modo, até tanto quanto polêmico, né? Sempre nós temos uma visão negativa ou positiva, dependendo do ângulo de visão, Sim. Mas isso ficaria para um próximo episódio e você certamente será a nossa convidada para o nosso próximo episódio falando sobre leis trabalhistas. Obrigado a todos, até a próxima. Eu que agradeço.